3, 2, 1, valendo. Boa tarde, estamos ao vivo. Como é que vai, Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde para quem está chegando aí agora, iniciando mais um webinário da YouMove. Estou vendo aqui que já temos algumas pessoas online. Então, para você que não tem o hábito de acompanhar os nossos webinários, acesse o chat aí, manda o seu boa tarde ao Felipe. Boa tarde, Felipe, Márcio, Alex, Gregory. O pessoal chegou cedo, assim que é bom, hein? Galera chegando, Ângela, Ricardo. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso webinário. Hoje, para falar de aplicativos B2B, estou até com a nossa camiseta aqui hoje, ó, voltar. Aplicativos B2B mais rápido que um café, né? O pessoal já vai entender isso. Bom, gente, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Helmi, aqui da YouMove, gerente de operações. Aí tenho mais de 10 anos de empresa, 100% voltado à criação de aplicativos B2B. E estou hoje aqui com um amigo, né? O nosso grande consultor aqui, Eduardo Baltar. Prazer. CEO da Mérito, que é uma empresa de consultoria de gestão. Teve mais de 15 anos de Falcone, né? Isso aí. Te apresenta, então, Baltar, para quem está aí conosco. Gente, um prazer aí compartilhar aqui com a YouMove, trazer um pouco da visão de gestão para resultados. Eu que, nos últimos 20 anos, trabalhei com isso, ajudando as organizações a melhorar seus resultados operacionais. E vamos falar aqui hoje sobre uma coisa muito importante, que hoje a gente falar de gestão sem tecnologia não tem como, né, gente? Então, vamos aproveitar essa oportunidade aí para linkar como é que a gente pode melhorar o resultado na organização, como é que a gente pode melhorar a gestão, né? E como a gente utilizar a tecnologia nessa transformação. Boa, legal. Bem, o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou compartilhar os slides e a gente vai ficar intercalando aí entre slides e uma demonstração também de alguns aplicativos funcionando, tá? Então, vou compartilhar aqui, compartilhando a minha tela inteira com vocês. Vou fechar aqui a câmera. Imagino que vocês já estão enxergando a minha tela. Então, se você já está enxergando a minha tela, só para confirmar, dá um feedback aí, que você está enxergando a minha tela aqui pelo chat. Deve estar agora num efeito funil aqui a tela. E aí, assim que alguém me der um feedback aí, eu já tenho certeza que vocês estão enxergando. E eu jogo os slides aqui na tela. Ok, ó, o Tarcísio está sempre aí. E aí, Tarcísio, tudo bom? Vamos lá, então. Baltar, estamos aqui para conversar de aplicativos B2B. Fala um pouquinho, que história é essa de aplicativos B2B? Bom, gente, a gente sabe o seguinte, né? O que vem por aí, né? Por que ano que vem vai ser o ano dos aplicativos, tá? Gente, eu não sei quanto a vocês, mas aqui nos nossos negócios nós já estamos vendo um efeito muito forte e uma aceleração nas propostas, funil crescendo. Ou seja, gente, a economia deve acelerar, né? Todas as reuniões estratégicas que eu participo nos clientes, nos conselhos, falam sobre essas oportunidades. E ela acelerando, quem não estiver pronto vai perder mercado, porque alguém vai crescer e vai crescer de forma mais rápida. E então, nesse cenário, ser veloz, ser ágil é mais do que fundamental, né? Então, não tem como a gente pensar em obter o mesmo nível de resultado do passado, né? Se a gente não tiver conectado, se a gente não tiver andando numa velocidade mais rápida, se a gente não tiver dentro desse processo da quarta revolução, que é a quarta revolução da transformação digital, né? Então, a gente vê empresas no mundo todo avançando, investindo muito em transformação digital, é o Go Digital, né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui de forma prática, com os números da YouMove, como isso é verdade. Se vocês pararem para olhar essa tela, vocês vão perceber que, olha só a quantidade de usuários ativos que, né, a YouMove já tem utilizando seus aplicativos B2B. Né? Mais de 240 mil usuários ativos. Né? Gente, são mais de 15 mil apps desenvolvidos, tá? São mais de 1.078 novos locais por hora, né? São mais de 20 fotos por segundo, 3 atividades por segundo, 8 coordenadas de GPS por segundo. Vejam a quantidade e a velocidade como isso está crescendo, tá? E isso aqui, gente, vamos dizer, são números que a gente atualizou há pouco tempo, mas eu tenho certeza que se eu atualizar o número de hoje, isso aqui já está diferente, porque aqui também a velocidade está sendo muito grande, né?
Só para o pessoal ter uma ideia, a gente está online aqui há 5 minutos, né? Milhares de fotos já foram coletadas com aplicativos desenvolvidos com o eMove. Então, é um volume de utilização já muito alto. Exatamente, Helmer. E olha só, para que vocês possam ter uma visão mais clara da importância disso e como isso impacta o resultado nas empresas, nós escolhemos aqui 3 casos de sucesso, né? Então, a gente vai falar aqui sobre um case na área de logística, um case na área comercial, na área de vendas, e um case na área de serviços, tá? Fora os muitos outros aplicativos e aplicações. A gente estava comentando, eu acho que deu uma picotadinha no nosso áudio aí, mas nós estávamos comentando, o Baltar estava apresentando, caso você não ouviu. A gente vai agora dar uma comentada sobre 3 cases, o de logística, vendas e ordem de serviço. A gente tem muitos mais cases do que esses, afinal de contas são mais de 15 mil apps já feitos, tá? Mas a gente vai estar dando uma focada aqui hoje nesses 3 segmentos. Vamos lá, Baltar? Vamos lá. Gente, então, vamos falar um pouquinho desse case de logística, né? Quando a gente está falando num case de logística, o que nós temos que entender, né? Qual era o problema do cliente, né, quando ele entrou aqui na eMove, tá? Então, ele tinha um problema de baixa produtividade nas entregas, tá? E por que ele tinha baixa produtividade nas entregas, né? Que esse é o grande desafio aqui, né, quando um cliente chega aqui na eMove, é entender qual é o problema dele, como é que esse problema se desdobra e como é que a gente ajuda, né, a melhorar esse resultado, né? Então, quando a gente olhava esse problema geral, esse grande problema de produtividade na entrega, ele estava desdobrado em, por exemplo, um prazo elevado entre a entrega e o faturamento para o cliente final, uma indisponibilidade de informação da frota e das entregas em tempo real, né? Um processo de roteirização que muitas vezes era manual e lento, ineficiente, tá? E um elevado número de quebras e de falhas no processo de entrega, tá? E aí eu vou passar a bola para o Helmer perguntando, Helmer, como é que vocês resolveram isso? Como que vocês ajudaram o cliente a resolver esse problema? Joia. O interessante em te responder essa pergunta, Baltar, é que apesar de a eMove ser uma empresa de tecnologia, normalmente tudo inicia com uma conversa sobre negócio. Então, a gente procura, antes de iniciar a desenvolver o aplicativo, entender exatamente quais são as oportunidades que o nosso cliente ele quer abrir, ou quais são as dores que ele está sentindo hoje, que ele pensa em achar uma solução, né? Então, conversando com ele, a gente começa a identificar oportunidades de evoluir esse processo. No caso de uma embarcadora ou de uma empresa que atua com entregas e coletas, a gente entende se a gente inicia pela coleta, inicia pela entrega, inicia pela conferência do produto. Então, nós temos um consultor especializado nesse segmento que conversa com essa empresa, faz esse diagnóstico, e uma vez que a gente entende os N desafios, a gente escolhe o primeiro e começa a desenvolver o aplicativo para resolver esse primeiro problema, esse primeiro aplicativo. E a gente está falando de uma linha do tempo, muitas vezes, de poucos dias. Então, a gente faz a primeira reunião, que a gente chama de kickoff, a gente começa a levantar esses problemas, e teve um caso de uma grande empresa aqui do Sul, uma grande rede de como se chama, lojas, que fazem entregas para os seus clientes, onde em uma semana a gente passou desse processo de conversas, entendimento do problema, para ter um aplicativo viabilizando entrega de 30 motoristas. Então, é um processo muito rápido. Muito ágil, né? Muito ágil. Até porque o modelo tradicional, aquele modelo onde a gente entende o que o nosso cliente quer, levanta os requisitos, faz análise, contrata uma equipe de programação que fica semanas ou meses para desenvolver um aplicativo. Hoje em dia, esse tempo ele não bate mais, né? Tem que ser muito ágil, tem que ser muito rápido. Então, com a plataforma eMove, a gente consegue acelerar isso, tá?
E para não ficar só na conversa, acho que é importante eu mostrar um aplicativo aqui funcionando, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu navegador para compartilhar com a galera que tá nos assistindo aqui uma tela aqui do smartphone, tá? Então, aqui eu tenho uma tela de um smartphone, de um processo de entrega, onde eu tenho algumas empresas aqui para efetuar a entrega. Então, imagina que eu sou o entregador, o motorista, tá? Eu posso simplesmente seguir executando a ordem das entregas que estão aqui, ou se eu tenho uma autonomia, eu posso acessar aqui o menu e vir aqui nesse roteirizador, né, nesse módulo roteirizador, e aqui o sistema vai me dar a possibilidade de otimizar a minha entrega 100% integrado com o Google Maps. Então, ele está me indicando que a minha rota atual, considerando o trânsito de agora, ela vai levar 23 km e eu vou fazer em 1h02, e ele está me sugerindo uma rota aqui mais otimizada, uma rota de 13 km e 37 minutos. Então, aqui a gente tem a nossa plataforma entregando para o entregador, para o usuário, uma ferramenta para ajudar ele a ser mais eficiente. Então, aqui eu consigo enxergar a lista das entregas, esse tempo e essa distância aqui é em relação à minha posição que eu estou agora, até eu chegar nesse local. Aqui depois eu tenho o tempo e a distância do segundo local de atendimento em relação ao primeiro. Se eu quiser, eu ainda posso manualmente aqui efetuar alguma customização, recalcular ali o tempo. Se ficou contento, eu aplico. O sistema ele faz esse sincronismo, o escritório central lá já fica sabendo que o entregador otimizou a sua rota, então já passa a ter aqui uma rota otimizada. Tu vai dar uma comentada sobre um ganho, mas eu vou dar um spoiler aqui, o Baltar já vai comentar sobre isso, mas só com esse recurso aqui teve case nosso que economizou 1h30 por dia por entregador, mas já a gente fala sobre os ganhos. Entrando aqui no detalhamento de uma entrega, cheguei aqui na House Burger Bar para fazer uma entrega. O entregador, ele seleciona aqui o estabelecimento, ele sinaliza que ele fez uma chegada nesse estabelecimento para que o escritório já fique ciente que o entregador já chegou lá. Imediatamente, se tem sinal, acontece um sincronismo. Se não tem sinal de dados, eu consigo usar o aplicativo assim mesmo. Entro aqui nesse menu para realizar a entrega. O sistema me apresenta as notas e os volumes, né? Então, se eu entrar aqui nesse notas fiscais e volumes, o sistema está me indicando que nessa entrega eu tenho 3 volumes que pertencem a uma nota fiscal. Então, eu escolho aqui o primeiro volume, indico que eu fiz essa entrega, salvo, ele já volta para a tela indicando que aquele volume foi entregue. Vou para o segundo volume, caso tenha acontecido um extravio, algum problema, eu posso indicar que a entrega desse volume não foi feita. Se não foi feita, o sistema vai me apresentar aqui uma lista de motivos para não entrega. Eu posso, por exemplo, indicar que o volume foi danificado, né? E o sistema ainda pode pedir uma foto para comprovar, né, que o volume foi danificado. Vou bater uma foto de exemplo, faz de conta que isso aqui é um volume danificado. Então, eu consigo não apenas coletar as informações, mas também as evidências, indicando que houve uma certa avaria. E aí, vou lá para o último volume, indico também que o último volume foi entregue. Quando eu faço esse processo com todos esses volumes aqui, eu confirmo aqui em cima, e aí, para finalizar, eu informo os dados do recebedor. Então, quem fez quem foi o recebedor aqui, por exemplo, foi o Eduardo Baltar. Quem é o Eduardo Baltar? É o próprio cliente, é o porteiro do prédio, é o recepcionista, é o próprio cliente. Foto do documento, então, faz de conta que isso aqui é uma foto do documento do recebedor. Então, peguei aqui uma foto do recebedor, tenho mais uma evidência, e peço ainda para o recebedor assinar. Então, assina aqui, Eduardo. Pego aqui uma assinatura do nosso recebedor, confirmo, e aqui eu tenho não apenas a indicação de que horas aconteceu, quem foi o recebedor, mas também as evidências. Posso ainda, se fizer sentido, compartilhar isso aqui com alguém, né? Então, posso compartilhar aqui por WhatsApp, por e-mail, enfim, se eu achar que faz sentido. Se não, eu finalizo, né? E, evidentemente, que tudo isso é com cerca eletrônica, né, Baltar? Porque não adianta apenas a plataforma ela permitir a coleta da informação, se não for uma informação que realmente ela seja verificada. Então, por exemplo, como as entregas têm um endereço de entrega,
quando o entregador ele indica que ele faz essa entrega, o sistema ele verifica pelo GPS onde ele está, né? E bate se ele realmente está naquele endereço. O que dá uma segurança enorme, né? O que dá uma segurança enorme. E tudo isso aqui a gente pode customizar de acordo com o nosso cliente. Então, quero ter cerca, não quero ter cerca. Isso, para mim, é uma coisa assim, super interessante, viu, gente? Porque aqui acompanhando, né, e o Moveme aqui, além de uma grande parceira aqui, cliente, ela é a nossa parceira na Mérito para melhorar processos, tá? E entregar mais resultados. E com os projetos que a gente tem trabalhado em conjunto aí, o que eu vejo? É que a gente consegue desenvolver o processo exatamente que o cliente precisa. Então, você, cliente, você tem um diferencial estratégico no seu processo, esse diferencial estratégico vai estar no seu app e só no seu app, entendeu? Porque ele é feito para você. É claro que a Moveme aqui tem uma série de templates para acelerar o processo e te sugerir alguns caminhos, mas o melhor processo é o seu, é aquele que você constrói aqui no seu app, né? O que é um diferencial totalmente estratégico, né? Porque você não está comprando algo que já está pronto, né? E que você vai fazer a sua empresa trabalhar exatamente dentro, né, de algo que já está pronto, que está empacotado e que o mercado todo faz da mesma forma. Bom, então, basicamente é isso, Baltar. A gente faz uma conversa, essa conversa inicia sobre negócio, entender as dores dessa empresa. A partir desse momento, a gente cria o aplicativo, esse processo é muito rápido. A gente faz o aplicativo aqui, entrega para o nosso cliente pronto, ou se ele quer aprender a usar a plataforma, a gente cria esse projeto junto com ele, certo? E, na sequência, em pouco tempo, esse projeto já está rodando. Beleza. E aí nós temos ganhos como esses aqui. Então, gente, dá uma olhada nos ganhos. Né? O primeiro ali, ele já né, o Helm já deu aqui o spoiler para vocês. Tá? Olha só, a antecipação do faturamento, tá? Um cliente que trabalha com um processo manual, esse cliente trabalhava com papel aqui, né? Então, tu tinha um conhecimento de frete, tu tinha que ir lá, pegar o canhoto, trazer esse canhoto para dentro da empresa, o caminhão trazia no dia seguinte, daí alguém tinha que pegar isso, tinha que processar a conclusão. Você levava 35 horas para faturar esse serviço para o cliente final. Agora você está fazendo isso em 1 hora. Olha só, você já melhorou seu fluxo de caixa, já trouxe esse dinheiro para dentro de casa mais rápido, tá? Outra coisa, você não tinha informação em tempo real, agora você tem, você consegue tomar decisão ao longo que o processo está acontecendo. Se acontecer alguma anomalia, algum problema, você fica sabendo na hora, consegue tomar decisão, e isso, né, gente, informação em tempo real com decisão certa, vale muito, né? Outra coisa, vejam isso aqui, a otimização dos roteiros, tá? Esse exemplo que nós estamos utilizando aqui, tá? Esse cliente tinha 1.000 caminhões, tá? Você sabe o que é ganhar 1h30 por caminhão por dia? Gente, praticamente você ganhou 150 caminhões extras para trabalhar. É 15% de ganho de produtividade. É o mesmo custo, a mesma estrutura, podendo faturar 15% mais. É muito dinheiro, gente. É milhões em cima da mesa. Tá? Outra coisa, tá? Economia com indenizações. Tá? Esse cliente, ele tinha um problema, né, que tinha que ficar explicando para o cliente final, às vezes porque o cliente final do cliente dizia que não tinha recebido a mercadoria. Vocês viram aqui com o exemplo que o Helm deu aqui agora, né, só com o fato de você ter a evidência física lá, a foto do local, né, uma assinatura do cliente, eles economizaram 500 mil por ano em indenizações, né, por reclamações indevidas. Tá? Registro visual de não conformidades. Você está lá no processo, né, aconteceu uma não conformidade, o cliente não está em casa e tal. Você imagina você ser questionado lá, dizer assim, eu não recebi um material, ninguém veio aqui na minha casa. Não, mas olha só, eu tenho aqui a evidência com data, local, geolocalizado. Incluindo o que esse segmento usa muito, que a gente, inclusive, costuma recomendar que faça, no caso de uma não entrega, porque o nosso cliente ele está ausente, que se bata uma foto da fachada da casa do cliente, porque daí tu pega a foto da fachada dele, perfeito, a coordenada indicando que tu estava na porta dele. Tem caso em que isso é levado em um processo, em uma ação, e com essas evidências a empresa consegue comprovar que ela fez a sua parte. É a digitalização a serviço da gestão, né? Outra coisa, né, gente? Fora esse ganho de digitalização de todos os documentos, acabou o papel, né, gente?
né? Já era, está tudo digital, é muito mais fácil de cuidar, muito mais fácil de gerenciar, né? E, gente, hoje em dia, quem não gerencia, né? Quem não mede, quem não tem dados, não gerencia, né? Então, com a digitalização dos documentos, você tem tudo na palma da mão. Você toma a decisão de onde você estiver, né? Fora toda a redução do teu custo de saque de atendimentos, né? Que, como você tem um processo que te gera um maior volume de falhas, você tem que ter uma estrutura lá de back-office na sua empresa para resolver problema de cliente final. Que como você digitaliza tudo e você torna o processo mais robusto, cai drasticamente o volume de reclamações, portanto, você tem um ganho, né, com esse time, que você não necessariamente precisa reduzir, você pode direcionar esse time para fazer outras atividades que agregam mais valor para a empresa do que ficar resolvendo o problema de cliente que, na verdade, não é do cliente, é do processo que não está azeitado. Legal. E só para fechar aqui, a gente avançar para outros segmentos, agora há pouco tu chegou a comentar sobre eliminar papel, né? Aconteceu uma coisa curiosa com a gente. A gente implantou um aplicativo de entrega numa fabricante internacional de cigarros, tá? E a gente estávamos numa reunião com eles aproximadamente um mês atrás, conversando sobre os ganhos, e a menina do escritório, ela comentou com a gente, o legal é que agora com o aplicativo eu posso voltar a mexer no meu cabelo. Como assim pode voltar a mexer no teu cabelo? Não é porque eu tinha que digitar as notas que vinham da rua, as folhas que vinham da rua, aquilo vinha muito sujo. E agora com o aplicativo acabou vir as folhas da rua. O entregador, ele lança a entrega no aplicativo e já está no meu sistema, não tem que lidar com papel sujo mais de campo. Então, esse testemunho, ele me chamou a atenção, né? O papel sujo. Legal? Legal. Vamos falar um pouquinho de força de vendas, Baltar? Vamos falar. Isso aí é super importante, né, gente? A área comercial é o coração de qualquer organização, né? Então, você imagina, né? O principal problema na área comercial é baixo volume de vendas. E aí você pode começar ali perguntando assim, você tem um time de vendas? Qual é o tamanho do time de vendas? Eles trabalham na rua? Como é que você sabe se esse vendedor, né, seu gestor comercial, aonde ele está, quantas visitas ele teve, né? Então, aqui a gente consegue ver que tipo de problema esse cliente aqui que nós pegamos por case tinha, tá? Primeira coisa, indisponibilidade de informação sobre o cliente no momento da venda. Você está lá com o seu time comercial, ele está na frente do cliente, o cliente vem com uma série de objeções e ele não tem as informações ali na mão para ele avaliar rapidamente o histórico, qual foi o último pedido, né? Qual é o limite de crédito daquele cliente, para ele tomar uma decisão, né? Ou seja, o seu processo comercial é lento e por isso você pode estar perdendo uma série de oportunidades. Segundo, indisponibilidade do histórico do próprio cliente, tá? Então, você está indo lá e você não está armazenando as informações certas, você não tem informação do concorrente na ponta da gôndola, você está deixando um monte de informação passar, tá? Você tem baixo volume de visitas e cumprimento de roteiro. Gente, como eu falei antes, quem não mede não gerencia. Esse cliente aqui tinha uma série de dificuldades de saber qual era a produtividade do time, né? Baixo volume de informação, né, sobre os clientes para estratégia comercial, né? Então, você vai ao ponto de venda, como eu falei antes, e você não coleta as informações que você precisa, você não registra isso está na cabeça da sua força de vendas, do vendedor, ou seja, você tem aquele velho vendedor no seu time, que o cliente é dele, né? E o cliente não é dele, o cliente é da empresa, essas informações pertencem à empresa e têm que estar gerenciadas na empresa. Você tem um elevado tempo para colocação de pedido. Então, muitas organizações hoje ainda já avançaram, né? Colocam um pedido por WhatsApp, né? Aí mandam para alguém que ainda tem que processar, ou seja, o pedido que já podia ser colocado hoje, já confirmado hoje, né? Ele deixa para amanhã, às vezes se perde, né? E por isso você tem ali um volume de erros elevado na colocação de pedidos, né? Que te geram uma série de perdas comerciais, de transtornos, de falhas, de insatisfação de cliente, né? Então, isso aqui, gente, se a gente olhar na área comercial, eu posso citar para vocês uma quantidade enorme de outros problemas. Eu peguei exemplo, a gente pegou aqui um exemplo de um cliente em específico, né? Mas vejam como existem problemas a serem combatidos e que podem ser combatidos de forma rápida com a digitalização. Bom, e a forma nossa de
de atuação é como eu já dei uma comentada no outro segmento. A gente começa a conversar com essa distribuidora, enfim, com essa empresa que precisa de uma força de vendas, com essa indústria, e começa a entender como o aplicativo deles vai funcionar, tá? Então, dando um exemplo aqui, eu tenho um aplicativo de força de vendas, tá? Então, por exemplo, os vendedores, como eles estão em campo, eles não vão até a empresa, muitas vezes, eles têm que registrar a jornada deles de alguma forma, então eles fazem o registro por aqui. Eu já fiz aqui, antes de iniciar o nosso webinário, o registro de início de jornada, mas eu tenho a saída por intervalo, já estou no intervalo e o fim do expediente. Então, mesmo a equipe estando fora da empresa, a gente consegue ter a gestão da jornada deles. Em caso de faltas e atestados, eles têm aqui uma opção pelo próprio aplicativo para daqui a um pouco indicar uma ausência por um atestado, né, indicando se é um atestado de dias ou de horas. Aí informa aqui a data do atestado, a hora do atestado, a foto do atestado médico. Então, pode, mais uma vez, aqui pegar uma evidência, né, de um atestado médico. Então, a gente consegue, por aqui, ter isso, mas deixa eu cancelar aqui, porque o nosso foco não é esse, o nosso foco aqui é vendas, né? Posso ter também o registro de despesas. Então, se é um vendedor que circula, que tem o reembolso dos seus gastos, ele pode imputar aqui um registro de despesa. Aí ele tem uma série de opções aqui de despesa, por exemplo, despesa de abastecimento, mais uma vez com a foto do comprovante, para indicar se aquele abastecimento aconteceu ou não, e principalmente a sua carteira, né, os seus clientes. E aqui ele pode atuar em cima de um roteiro para cada dia, de um roteiro para a semana, de toda a sua carteira. Então, a gente configura o comportamento da carteira de acordo com o nosso cliente, de acordo com a forma como ele trabalha. E quando eu entro aqui em um certo cliente, eu posso consultar os históricos, últimos pedidos que ele comprou, últimas NFs que foram emitidas, títulos em aberto, entregas, né? E o principal, eu posso efetuar um pedido. Então, eu venho aqui, navego pelo catálogo de produtos, então eu posso ter todo o meu catálogo de produtos aqui com fotos. Então, eu posso escolher, apresentar foto pequena, uma foto de tamanho médio, uma foto em cartão. Então, dependendo da linha de produto, né, que eu trabalho, eu posso optar por enxergar com tamanho maior ou um tamanho maior. E o interessante, até, quando eu olho esse segmento aqui, Valtária, porque o meu primeiro emprego, quando eu estava ainda no ensino médio, lá em 95, foi num atacado de bala, doces e chocolates em geral, assim, né? Sim. E eu era aquele rapaz que ficava lançando no sistema em Clipper os pedidos que os vendedores, no final do dia, entregavam. Então, os vendedores chegavam no escritório às 5 horas, eu ficava até às 7 só fazendo a digitação de pedidos. Evidentemente que eu errava de vez em quando. Sorte tua que foi em 95 isso, né? Porque hoje essa função já não deveria existir, né? Mas ainda existe. Né? Mas não deveria. Não deveria. Para pensar, né? Isso é uma atividade que não agrega valor, gente, tá? E aqui só para dar uma ideia para vocês, tá? O Helmut está mostrando aqui algumas coisas, tá? E cada coisa que ele mostra aqui vai me levantando uma série de oportunidades, né? Que acontecem de fato. Gente, eu trabalho com área comercial há mais de 20 anos, tá? E, assim, todo projeto que a gente faz na área comercial é batata. Bota alguém do time de consultor para medir eficiência específica de vendedor. Ou seja, quanto tempo o cara está na frente do cliente negociando. Se vocês me mostrarem que tem mais de 30% de produtividade do time comercial, vocês estão de parabéns. Tá? Porque sem digitalização, sem ter esses controles, né, a maior parte das empresas hoje opta por botar jornada livre para vendedor. Por quê? Porque o vendedor vai ter... ele está fora, vai fazer hora extra, não sei o quê. Cara, começa a medir para te ver, né, o quanto tempo realmente tua força de vendas está trabalhando. Né? Faz um piloto, coloca um deles para trabalhar com isso aqui, tu vai ver que a tua produtividade vai mais do que dobrar. Né? Esses pilotos, que a gente chama aqui de POCs, essas POCs de um vendedor ou um entregador, que seja um técnico de ordem de serviço, isso são coisas que a gente faz em uma semana. Em uma semana a gente já consegue validar isso, colocar um vendedor na rua, usando o aplicativo por 2, 3 dias, pegar o feedback dele, entender o que tem que ajustar no aplicativo, e na semana seguinte já passa de 1 para 5, depois de 5 para 20, de 20 para 50. Nós temos uma operação hoje com a Bimbo com mais de 500 vendedores utilizando. E, realmente, olha só uma coisa que as pessoas não estão conseguindo enxergar, né? Mas que com isso aqui
você consegue, né, melhorar muitos resultados, de forma constante, todos os dias. Porque é o seguinte, cara, quando você tem alguém no seu time comercial, na rua, executando uma tarefa, e você tem 500 vendedores, como o caso que tu falou, tu acha que a turma está trabalhando lá fora da mesma forma? Não tá. Não tá. Muitas vezes eles nem visitam o cliente, eles tiram o pedido pelo telefone. E aí, mais uma vez, a cerca eletrônica, o GPS aqui, ajuda a entender se realmente estava lá ou não estava. E aí tem uma dica aqui de consultor para quem vai implementar projetos como esses, tá? Quando tu começa a fazer e tu monta o teu processo aqui, que é o que o Remo está mostrando para vocês, tá? Você faz um padrão. À medida que você compara os resultados da sua força de vendas e você vai ver que alguns têm resultados melhores, são chamadas melhores práticas ou os benchmarks, você tem que ir lá naquele que é o melhor e acompanhar e ver como é que ele executa esse padrão. E aí, nesse processo, na forma como ele vende, você pode aprender várias coisas e você pode incorporar dentro do seu aplicativo para que todo mundo faça e faça desse jeito. Porque daí você sobe a régua e todo mundo tem que melhorar a performance. Por quê? Porque o seu processo é o melhor, entendeu? E aqueles que não estiverem atingindo o resultado, provavelmente não estão seguindo o processo como deveria. E aí que surgem as grandes oportunidades de capacitação do time, de melhoria do time, né? E de cumprimento desses padrões. Então, gente, você ter fatos e dados coletados, né? Não vou nem falar aqui que é em tempo real, porque isso aqui imagina você ter, ao longo do mês, uma série de big datas aqui que você está coletando aqui com os seus aplicativos para tomar, né, para torturar os dados e achar uma série de oportunidades de melhoria, né? Então, tendo informação e o time certo para analisar e tomar decisão, gente, não tem como não melhorar o resultado. Sem dúvida. Inclusive, é bem comum a gente integrar as informações que entram pelo aplicativo com o BI, por exemplo. Sim. E confrontar essas informações até com informações de outros sistemas. Então, eu quero confrontar os dados do meu RP com os dados que vieram do aplicativo, com dados de mercado, para saber se eu estou vendendo acima ou abaixo do padrão de mercado. Isso tudo a gente consegue fazer. E realmente, a gente está falando aí, né, em competição, em estratégia, né? E tem um professor de Harvard que fala, né, o Davenport, ele fala o seguinte: a competição é cada vez mais ditada pela análise. A competição está na forma como o seu time consegue coletar dados, analisá-los e tomar decisões certas, para que a sua empresa seja mais rápida, mais assertiva e ganhe da concorrência, né? Então, hoje em dia não dá para não ter esses dados, né? Você está abrindo mão do futuro da sua organização, né? Gente, mas vamos olhar aqui rapidamente aqui quais foram os resultados obtidos, né, com esse trabalho, com esse aplicativo aqui nesse cliente. Tá? Primeiro, informação completa na mão do vendedor. Então, o vendedor passa a ter a informação para tomada de decisão mais rápida, na mão dele, né? A avaliação real da produtividade da equipe. Está tudo medido, gente, passo a passo, não escapa nada, né? Aumento do volume de visitas. Tá? Gente, foi mais de 20% de eficiência. A turma melhora rapidamente com isso. Tá? Informações sobre o cliente para tomada de decisão estratégica. Né? Você saber, por exemplo, quem são os concorrentes que estão naquele cliente, né? O que eles estão vendendo, qual é o preço que eles estão vendendo. Isso aí é fundamental no dia de hoje. Tá? Outra coisa muito importante, tá? O processamento dos pedidos em tempo real. Olha, aí esse cliente aqui levava praticamente 48 horas para a colocação do pedido, né? Hoje ele coloca o pedido, já tá no sistema, né? O vendedor lá na ponta foi no cliente, tomou a decisão, ele colocou e melhor, gente, ele colocou, a responsabilidade é dele, né? Tá ali no próximo a redução dos erros de pedido em 90%, tá? Então, olha a quantidade de ganhos que essa empresa teve. Tá? Vamos falar um pouquinho de ordem de serviço para fechar esse trio aqui, Baltar. Ordem de serviço também é um segmento muito popular. Nós temos, por exemplo, só para ter uma ideia, praticamente todas as antenas de telefonia do Sudeste, os técnicos que fazem essa manutenção fazem usando aplicativos ViewMove. Então, são centenas de técnicos usando o app de ordem de serviço para manter essas antenas funcionando. Olha, isso aqui eu entendo bem, viu, cara? Porque eu fui diretor de um grupo que a gente tinha 50 mecânicos de campo,
tá? E, cara, gerenciar 50 mecânicos de campo por telefone para saber se o cara chegou, não chegou, onde está, né? Se ele fez o serviço ou não fez o serviço. Aí ele foi fazer o serviço, chegou lá, o problema era maior do que o cliente tinha falado por telefone, tu programou 1 hora, e logo depois tem outro cliente, agora 1 hora não dá mais, e aí o outro cliente está com uma máquina parada lá e está te esperando. Então, gente, vocês querem entregar resultado nessa área, não tem como entregar se não tiver, né, um bom aplicativo e uma gestão em cima desse processo, tá? O grande problema desse cliente aqui que a gente pegou, por exemplo, era a baixa produtividade das equipes de serviço, né? Isso era evidenciado como? Primeiro, por um alto índice de falhas na execução das atividades, tá? Roteiros não otimizados, como eu dei esse exemplo, né? O cara foi programado para ir amanhã de manhã num cliente, ele vai, mas e aí não conseguiu executar a atividade dentro do prazo, aí já quebrou o roteiro seguinte, aí tem que deslocar uma outra pessoa, ou seja, a tua ineficiência é enorme, né? Outra coisa, indisponibilidade de informação, né, do início e fim da jornada de trabalho dessa turma. Isso era um outro grande problema, né? Eu tive casos aqui que eu vivenciei, né, de grandes passivos trabalhistas, né, porque o cara chegava lá no final do mês e fazia uma folhinha dizendo quantas horas vezes ele tinha trabalhado, né? Aí tu olhava lá, início da jornada e fim da jornada era tudo igual, ia para a justiça e batata, né? Era perda certa, né? Tempo elevado de preenchimento de formulários, baixa capacidade de reação aos problemas, gente. Por quê? Porque está tudo no papel, porque está tudo no telefone, porque tem uma fila esperando para tomar decisão, né? E tu tem indisponibilidade do histórico do equipamento, né, utilizado durante o serviço, tá? Então, gente, olha a quantidade de problema, né, que esses times de serviço em campo, eles enfrentam, tá? E que se você não tiver informação em tempo real, não tiver essa informação organizada dentro de casa e alguém olhando por todo e tomando decisão, é óbvio que você vai ter uma baixa produtividade, né? Você vai ter um custo elevado. E, gente, preparem-se. A economia está aquecendo e vai faltar gente. Vai faltar gente boa. E o custo da mão de obra vai subir. Podem ter certeza. Legal. E só para não perder o hábito, né? Vamos apresentar aqui uma solução de ordens de serviço. Então, aqui eu tenho, mais uma vez, as ordens de serviço que eu posso assumir. Então, por exemplo, aqui, Zafari Juca Batista. Neste aplicativo, nesse cliente aqui, ele pode aceitar ou não essa ordem de serviço. Então, ele tem aqui uma descrição, né, da ordem de serviço. Aqui é uma manutenção de ar-condicionado, trocar lâmpadas, instalação de um ar-condicionado novo. Aí ele confirma que ele está pegando essa ordem de serviço. Uma vez que ele confirma, a retaguarda já sabe que o técnico João da Silva é o que vai atender esse cliente. Quando ele chega nesse cliente, ele indica que chegou. Então, aqui a gente pode bater uma foto da fachada. Então, vamos pegar uma foto da minha fachada aqui, por exemplo, né, para mais uma vez comprovar que eu realmente cheguei naquele estabelecimento. Mais uma vez, aqui a gente pode usar ou não a cerca eletrônica com o GPS. Ele executa a ordem de serviço em si. Então, ele tem aqui os serviços solicitados. Ele tem aqui 3 serviços. Ele entra no primeiro, que é a manutenção do ar. Ele indica se ele realizou ou não esse serviço. Eu vou pôr que sim. Avanço. Aí eu tenho algumas informações complementares. Então, eu posso colocar aqui que esse serviço foi realizado seguindo o protocolo padrão, mas, enfim, eu posso informar aqui qualquer informação. Posso pegar uma foto do serviço que eu fiz para comprovar aqui que esse serviço foi executado. Então, aqui eu posso botar uma foto de um ar-condicionado, enfim. Indico se eu utilizei algum equipamento de EPI específico. No caso desse cliente, ele queria que fossem imputadas essas informações para depois ele entender quais eram os equipamentos que eram utilizados para quais ordens de serviço. Os materiais que eu precisei utilizar aqui para executar esse serviço. O custo do serviço, se é algo que é pago pelo cliente ou se está em garantia. Se eu colocar que é pago pelo nosso cliente e colocar que é quantidade de horas, o sistema automaticamente calcula ali o valor hora, né? Então, salvo aqui o primeiro serviço. No caso do segundo serviço, eu posso dizer que eu não fiz esse serviço. Ele vai perguntar por que eu não fiz, né? Então, eu indico aqui porque o cliente, ele cancelou esse serviço.
né? E o terceiro serviço aqui também, se eu disser que sim, a instalação de um ar-condicionado, eu vou ter que, mais uma vez, informar aqui um detalhamento sobre o serviço, pegar algumas fotos aqui, né, e indicar quanto tempo levou, o custo, e por aí vai, tá? Então, deixa eu colocar aqui que levaram 5 horas, utilizei a fita isolante, ele exige que eu preencha aqui a descrição, senão ele não permite que eu avance, então a gente consegue validar a coleta de informações, a foto aqui, o obrigatório, vou pegar uma foto do ar-condicionado aqui que nós instalamos, então, e aí sim eu salvo, quando eu indico se eu executei ou não os serviços, eu ainda posso opcionalmente indicar peças que eu utilizei para executar esse serviço, tá? Isso aqui é um fluxo opcional. E depois é que eu tenho o resumo da ordem de serviço, indico a forma de pagamento, indicando aqui, por exemplo, que é um cartão de débito, e mais uma vez peço aqui para o meu cliente assinar. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma ordem de serviço, mas geralmente a gente cria um checklist bastante extenso. Tá? Um segmento bastante popular também por aqui, mas a gente não vai chegar a apresentar o aplicativo, mas vou dar uma comentada rápido, é o segmento de seguros, principalmente seguros de carros. Então, aquele corretor, ele vai até o cliente que quer efetuar o seguro do carro, preenche aquele checklist, marca do carro, modelo, ano, se tem avarias, se não tem avarias, bate fotos do carro, se houver alguma avaria, ele indica na foto um desenho, um círculo, onde tem um arranhão, um amassado. Então, também é um segmento muito parecido com ordem de serviço, porque tem esse checklist extenso. E tu sabe que tem um case aí para relatar, né? Bacana que eu vi funcionando offline, né? Dentro da garagem lá que não tinha sinal de celular e o aplicativo funcionando perfeitamente. Funciona. Sabe o que aconteceu isso com o Marcelo Carneiro, o nosso colega aqui? Ele é vizinho meu de prédio, né? E o nosso relacionamento é no subsolo. E ele recebeu um técnico da Porto Seguro, se eu não me engano, para fazer a vistoria. E o técnico estava usando o aplicativo YouMove. Aí ele olhou o aplicativo e disse: pô, eu conheço esse aplicativo aí. Aí ele começou a conversar com o técnico, e o técnico disse que a diferença desse aplicativo novo que ele estava usando em relação ao antigo é que funcionava em lugares sem dados. Então, qualquer um dos aplicativos que a gente faz, se o cliente está numa área que não tem dados, ele usa o aplicativo normalmente, e quando ele volta para uma área que tem sinal, os dados são imediatamente sincronizados. Isso é excelente, cara. Até, por exemplo, o pessoal da área comercial sempre reclama, né? Ah, estou no campo, né? Eu lembro lá quando a gente foi implantar uma dessas empresas que eu dirigi, o CRM lá, a grande reclamação da turma é: mas para poder colocar tem que estar funcionando o celular, eu estou lá no interior, lá não pega. Então isso acabou a bengala aí, né? Não tem bengala. Acabou a bengala. Inclusive, o GPS, geralmente ele funciona bem mesmo quando não tem dados. Então, mesmo eles estando sem dados para sincronizar a informação, normalmente o GPS funciona, então eu consigo, apesar de estar offline, ainda ter a cerca funcionando, a cerca eletrônica. Legal, gente. E vejam aqui alguns ganhos, né, para essa parte de ordem de serviços. Né? Primeiro, a lista de equipamentos, né? Conferência de equipamentos durante a execução do serviço. Né? Atendimento às solicitações com mais velocidade. Então, por exemplo, o cliente lá ligou, não conseguiu, remarcou, tu consegue deslocar aquela pessoa para atender um outro pedido mais perto, consegue redirecionar o teu atendimento mais fácil. Né? Ou mesmo, né, um cliente que teve um problema durante o caminho, o trajeto, e que tu consegue remanejar mais fácil, porque tu sabe onde é que está a tua equipe e tu sabe como é que está a agenda dela, né? A gestão à distância, gente. Ali, ó, tu tem fotos enviadas pelas equipes para comprovação do local e do serviço, né? Ganho de efetividade na entrega de formulários, né? Então, tu imagina, né? Tu vai lá, tua equipe está no campo, eles têm tudo ordem de serviço em papel para te mandar faturar isso, como é que faz, né? Gente, eu tive uma dessas empresas que eu dirigi que eu falei. O time lá, a gente na época, demos um celular para cada um ficar tirando foto de formulário, para mandar foto de formulário. Já pensou? Gestão de foto de formulário. Né? Então, acabou com tudo isso, entendeu? Acabou com papel, acabou com foto, né, sendo gerenciada. Né? Tu tem a entrega, terminou o serviço, tá tudo assinado, tá tudo ok, vamos faturar. Né? Não tem... Olha quantas pessoas, quanto tempo, quanta energia tu
tu consegue economizar nesse processo, né? Então, a redução dos custos de back-office estão exatamente aí, né? Tu não precisa de mais um monte de gente para ficar administrando um monte de papel que se perde pelo caminho, né? Ganho de produtividade da equipe técnica, né? 5% a mais de produtividade esse time teve, gente. Porque a ineficiência é muito grande, né? Quando tu começa a gerenciar de forma prática, tu ganha muito aqui, gente. E a redução do tempo de faturamento, como eu falei, né? Tu não precisa mais esperar alguém chegar com um papel para poder tomar uma decisão e avaliar e falar com o cliente, né? Outra coisa, né, gente? Que a gente não colocou aqui como um ganho, mas quando você tem ali, tem todas as evidências do trabalho, né? Todos os problemas que foram relatados, todas as não conformidades. Que hora chegou, que hora saiu, quanto tempo levou o serviço, mexeu na máquina lá, ele ficou esperando o cliente abrir a porta. Exato. Ou até quando você chegou lá, o cliente disse que era um problema, você foi lá, evidenciou outro, tirou foto, mostrou, ficou registrado, o problema está ali. Né? Fica tudo no relatório já pronto. Quer dizer, o cliente se sente mais seguro também de que ele está contratando a coisa certa e que ele está tendo o melhor atendimento. Né? Não fica no mundo das ideias. Está ali, está registrado. Joia. Muito legal. Eu vi que tem algumas questões ali, tá? Do Marcelo e o Felipe fizeram perguntas. Eu já respondo. Deixa eu só dar apresentar os últimos slides aqui. Eu respondo as questões ali importantes, tá? Aqui algumas empresas que utilizam aplicativos. Essas empresas aqui, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça aqui, tem catálogo de imóveis, tem operação de trade marketing, tem operação de entrega, tem seguro de carro, né, a vistoria de seguro de carro, tem aplicativo de vendas, aplicativo de entrega, tem N segmentos aqui, né? E aqui alguns exemplos de aplicativos que já foram feitos com a plataforma YouMove. Na verdade, tem muito mais que isso, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos: controle de reembolso, qualidade, o Room Service, que é aplicativo para hotéis, né? Para fazer aquela revisão do quarto, checklist de arrumação do quarto, ordem de serviço, vistoria, venda assistida, compra direta, logística, conferência de carga e descarga. É muito importante para ter certeza se aquilo que foi embarcado em um veículo é o mesmo que acontece a descarga quando ele chega numa outra base. Controle de ponto, nós temos uma empresa aqui do sul do estado de segurança, com 1.000 usuários fazendo controle de ponto com o aplicativo, a reposição de insumos e o força de vendas, entre outros aplicativos, tá? E para fechar, e aí eu começo a responder as perguntas ali, se você quiser bater um papo com um dos nossos especialistas para entender como os aplicativos podem ajudar a sua empresa a se organizar, nós temos um link aqui para que você possa imputar os seus dados lá para um dos nossos consultores, entrar em contato e agendar 1 hora de consultoria realmente sem nenhum custo, tá? A gente bota 1 hora aqui, mas essas conversas, elas facilmente levam mais de 1 hora, mas só para ficar com time ali. Fica aqui o link, tá? Já deve estar entrando no chat. Então, aí pelo chat você tem o link também. É só clicar ali no link. Se você achar que faz sentido, eu acredito que faz muito sentido, você já põe seus dados. Provavelmente hoje, ainda no máximo amanhã, alguém do time já está ligando e agendando com você essa consultoria. Então, o pessoal que entrar em contato vai entender qual o seu segmento e vai agendar a consultoria com o consultor mais apropriado para o seu segmento, tá? Porque a gente acredita que nós precisamos de especialistas de mobilidade, mas com experiência esse segmento que você atua, para com isso a gente conseguir pensar numa solução que faça sentido, tá? Eu vou deixar por aqui o link e vou responder as perguntas ali, ó. O Marcelo, ele perguntou qual a melhor forma de implantar. Se é primeiro implantar a gestão ou o aplicativo, ou se faz isso juntos. Olha, o que acontece? Normalmente, a implantação do aplicativo é muito rápida. E, normalmente, a implantação de um software de gestão não é tão rápida assim. Então, nós temos vários casos em que a gente implanta primeiro o aplicativo, o cliente faz a carga das informações daqui a pouco por um arquivo Excel, exporta os dados para um arquivo Excel, mas já coloca toda a sua operação trocando papel pelo aplicativo. Então, isso acontece muito por aqui, Walter. Não sei se você tem visto algo por aí também. Não, gente, olha só.
o aplicativo, muitas vezes, tá? Você não mede aquilo que você quer gerenciar, você quer melhorar a gestão. Então, quando você coloca o aplicativo, né, só você padronizar o processo e colocar o aplicativo, tá, você já consegue ter a informação certa, tá? Você começa a medir isso corretamente, e aí, a partir disso, você já consegue começar a tomar uma série de decisões para a melhoria da sua gestão, né? Eu acho que a gente pode mostrar, realmente, o que você acha de a gente mostrar um painel web aqui para mostrar como que essas informações que elas estão sendo solicitadas ou captadas pelo aplicativo, você consegue gerenciar isso, né, e ver o painel, não sei, a gente acabou não colocando, mostrando, né? A gente pode mostrar sim. Tá? Pode mostrar sim. E só para fechar ali, né, o Felipe questionou se esses sistemas têm integração com o RP. Todos os nossos sistemas, se eu não for dizer todos, 99%, são integrados com algum sistema de mercado, Felipe. Então, a gente tem 3 portas de integração, que é a integração por API, integração por arquivos ou integração por banco de dados, tá? Então, a gente conversa com esse nosso cliente, entende que aplicativo, que sistema de gestão ele utiliza, verifica as portas abertas que esse sistema de gestão tem, e por aí a gente acaba conseguindo integrar, tá? Deixa eu rapidamente mostrar aqui, então, só para não deixar sem essa informação. Vou acessar um sistema aqui para mostrar o painel de gestão que o Baltar ele comentou. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Alguém vai, deixa eu acessar outro ambiente aqui. E quando a gente fala de sistema de painel de gestão, tá? A gente está falando de um painel de gestão que funciona tanto na web como também no smartphone, tá? Então, tudo que eu vou mostrar aqui, vocês vão conseguir também acessar pelo smartphone, tá? Então, esse aqui é o sistema web, né? A gente está com o nosso tempo estourado, mas só para não deixar sem informação, a gente pode ter um painel de gestão aqui, onde a gente consegue ter toda a gestão da nossa operação com indicadores, tá? A gente consegue criar indicadores aqui para acompanhar a nossa operação. Então, se você não tem hoje, você faz o aplicativo e já começa a coletar os dados. Começa a coletar os dados. E os dados estão aí disponíveis para você já olhar e já, né, de forma gráfica, já configurar como é que você quer ver e já começar a melhorar a sua gestão. Claro, eu estou aqui sem dados então, você acelera a gestão, na verdade, né? Só para ter uma ideia, quando a gente fala de acompanhar a gestão, tá? A gente pode adicionar um componente aqui no nosso painel de gestão para acompanhar a operação, e nós temos hoje 49 indicadores diferentes que pode usar, tá? Então, eu tenho indicadores no formato de profile, indicadores no formato de card, indicadores no formato de percentual aqui, né? Esse reloginho indicando como está a operação, gráficos de tabelas, de barras, de linhas, de pizza. Temos mapas para entender onde é que está o agente mais próximo, qual a rota que ele fez versus a rota utilizada. Então, a gente tem bastante indicador. E nessa consultoria de 1 hora também, se o pessoal achar que faz sentido, né, atender a sua empresa com o aplicativo, vai ser agendado logo na sequência também uma demonstração em mais detalhes, apresentando aqui todos esses recursos. Tá bom? Deixa eu voltar a câmera aqui para a gente voltar a conversar com o pessoal. E aí, respondemos ali as questões do Felipe e do Marcelo? Entrou mais uma pergunta aqui do Gregory. Os dados ficam armazenados em servidores da iMoveme ou do cliente? Os nossos dados ficam armazenados na nossa nuvem, tá? A iMoveme hoje é case mundial da Amazon AWS, tá? Nós temos uma infraestrutura na Amazon bastante larga, toda com autoscale. Para quem não sabe o que é o autoscale, num momento de pico,
os servidores automaticamente se multiplicam. Isso quer dizer que a gente não tem queda de serviço. Então, por exemplo, Black Friday, Black Week, os nossos servidores automaticamente se multiplicaram. Isso multiplica também a nossa fatura no fim do mês de infraestrutura, que vem mais alta, né? A da YouMove, mas o sistema segura a onda de forma elástica. Então, nós somos aí um case mundial da Amazon com isso. Tá bom? Tá bom, Gregory? Mais alguma coisa para fechar? É isso? Gente, eu acho que é isso. Nós ficamos à disposição. Eu acho que é uma grande oportunidade o que a gente colocou aqui. A gente trouxe 3 cases para ilustrar para vocês. Os cases são muitos, os resultados são muitos, tem muito dinheiro em cima da mesa e a gente não pode perder tempo. Né? Então, se você não quer perder tempo, parte logo para examinar o que você pode digitalizar, o que você pode melhorar na sua gestão e botar esse dinheiro para dentro do bolso. Tá bom, gente? Então tá, se inscreve lá no link para fazer a sua consultoria. Valtar, obrigado pelo teu tempo aí. Isso, a agenda é muito corrida, foi muito legal. Gente, obrigado aí, até a próxima. Um abraço. Mais, gente. Tchau, tchau. Abraço.